Café alado 42. O gole de agora permanece estolado. Não, a gente não quer estolar, a gente está tentando não estolar o parapente sem querer, não é? Mas está dentro do universo do stall. Vamos beber desse gole com sabor diferente agora. Esse stall involuntário, gente, está relacionado com uma circunstância bastante comum que a gente pode viver no dia a dia de voo, que é, estamos voando aí, acontece um colapso assimétrico, por exemplo, do lado direito, né? E o que normalmente qualquer parapente vai fazer depois que acontece um colapso assimétrico, por exemplo, do lado direito? Ele continua voando reto, em linha reta? Dependendo da circunstância e do modelo do parapente, sim. Mas, normalmente, depois que um colapso assimétrico do lado direito acontece, no mínimo, ele começa a fazer uma curva para o lado direito. Dependendo do tamanho do colapso, da violência, do dinamismo do movimento e da turbulência também, onde isso acontece, é comum aquilo que a gente já vem falando desde lá de trás, né? Depois de um colapso assimétrico, o parapente entra numa curva que se transforma, às vezes, num piscar de olhos, numa espiral. Bom, seria interessante evitar que encaixe uma espiral, não é isso? Claro, é o que a gente precisa fazer, é o que a gente tem como tarefa, como dever de casa, fazer no dia a dia de voo, né? Fechou o lado direito, a gente precisa usar o freio esquerdo, né? E novamente, a gente vai trazer um olhar para a questão de uso do freio. E o corpo? Faz o que com o corpo, depois que fecha o lado direito? Essa é uma questão que a gente vai novamente precisar abordar, porque tem mal entendidos aí, né? Por enquanto, a gente vai deixar o corpo encostado. Vamos frisar só no freio. Faz de conta que não existe corpo aí, tá? A gente vai tratar do corpo posteriormente aí no outro vídeo. Fechou o lado direito, minha vela quer entrar em espiral, eu tenho que usar que freio? O esquerdo, né? Quanto? É uma palavra, é uma pergunta boa. O suficiente. Para quê, gente? Para não deixar entrar em espiral, né? Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado no uso desse freio esquerdo. Você já desconfia. Por quê? Para não estolar, né? Aí vem a pergunta, puxa, mas então, Kurt, quanto? Quanto de freio? Não existe uma resposta definida. É o que o momento e a circunstância pede. Você vai na hora ali aferir quanto. Se depois da fechada você deu o freio e o parapente ainda quer continuar girando, mais freio. E essa leitura e essa percepção, pessoal, ela não é unânime. Ela depende muito do homem no topo do trinômio. Perfil mão leve. Ele até vai no freio, mas de uma forma que ele dá conta, como ele consegue. Um perfil mão leve pilota o parapente, para ele, sempre perfeitamente, né? Para ele é perfeito ser cuidadoso no freio, ter cuidado na hora de controlar o giro. Para ele isso não é um erro, porque a característica desse ser humano é lidar com as coisas assim. Mas nesse caso ele precisa entender que mesmo que esse freio que ele deu, que no seu entender tímido pode ser suficiente, todo piloto mão leve que dá um toquinho no freio, que faz um carinho no freio, para ele aquilo é suficiente. É comum nos cursos de pilotagem e segurança, pessoal. Quando pilotos mão leve deixam a vela entrar em giro, por exemplo, fazendo um simples colapso assimétrico, né? Que é a gente começa com esse exercício aí, o piloto faz um colapso assimétrico, e aí vamos ver. Esse primeiro exercício que a gente estabelece aí num curso de segurança é mais para começar a entender quem é o ser humano que está ali embaixo. Ali, um mão leve vai se expressar mão leve, o mão pesada vai se expressar mão pesada.
Então, por exemplo, mão leve, depois que fecha, ele vai no freio, mas ele faz um carinho no freio. E o parapente entra em espiral. Freio insuficiente. No outro viés, que é o que eventualmente traz o parapente para o stall, é a mão pesada. Então fecha ele, uau, vai lá com aquela empolgação toda. Pronto. Então, tudo bem, evitou a entrada em espiral, mas nesse excesso de entusiasmo, na hora de controlar o giro, estolou. Isso também acontece nos cursos de segurança. Então, são perfis opostos. Mão leve tem um perfil, mão pesada tem outro. E aí, gente, estolou. É o que a gente está falando, é um stall involuntário. Como lidar com isso? Aquilo que a gente já falou lá atrás em outro vídeo. Quem estola sem querer nem tem a capacidade de perceber que fez o stall. Aquilo que a gente já falou vídeos atrás, como é que a gente instrui essa questão num curso de pilotagem de segurança? Estourou, deixa voar. Só que quem estourou nem sabe que precisa deixar voar, porque nem sabe que estourou. É o bico de sinuca que a gente já falou lá atrás, percebe, pessoal? Vocês começam a perceber que a complexidade não é compreender parapente, nem colapsos, nem eventualmente stalls no parapente. Essas questões aí, elas são simples no parapente. Todo o desafio, toda a complexidade, todo o nível de consciência, principalmente, está voltado para a parte mão leve, para a parte mão pesada. Né? Enquanto esses perfis de piloto funcionam de uma forma extrema, os dois não são bons, os dois estão em extremidades, né? E isso causa problema. A gente precisa de um meio termo. O meio termo é controlar o giro ao mesmo tempo cuidado para não estolar. Mas é muito fácil falar isso com palavras. Na prática, num curso de pilotagem de segurança, é muito fácil colocar isso num briefing. Olha, você não vai usar nem freio de mais, nem freio de menos. Todo mundo entende isso, mão leve entende, mão pesada entende. Só que eles entendem e dão significado desse entendimento ao perfil deles, pessoal. Então, assim, num curso é fácil eu identificar se eu estou falando com mão pesada ou mão leve. Então, a gente tempera o briefing, tempera a instrução de acordo com aquele ser humano que está se revelando, mão pesada ou mão leve. Esse é o nosso problema aqui. Aí, desse lado, podem ter mãos leves, podem ter mãos pesadas. Como que a gente ajusta, né? Um entendimento desse tema. Agora, só podendo falar dele, né? Mas como a gente vem falando, isso aqui não dá instrução para alguém. Eu só posso dar instrução se eu sei se aí tem um mão pesado, mão leve, que tipo de perfil é, porque existem diferentes perfis de mão pesada, diferentes perfis de mão leve, mas aí são nuances mais sutis. Então, quando a gente começa a falar de stall involuntário, por exemplo, ele está mais relacionado com o perfil mão pesada, que é o que foi estabanado no freio, ou com aquele perfil de piloto que às vezes não é uma mão pesada, no sentido de excesso de amplitude de freio, mas ele dá o freio e fica muito tempo com o freio acionado. Esse também é um tipo de perfil de pessoa que, por ficar excesso de tempo no freio, eventualmente traz o parapente para o stall. Né? Quando a gente está falando de perfis diferentes de seres humanos, nessas questões, por exemplo, agora que envolvem stall, a gente fica com dificuldade de trazer objetividade nessa órbita subjetiva que a gente está, né, trasladando aqui. Então é muita subjetividade ao mesmo tempo que dificulta a gente a trazer objetividade nesse vídeo. Né? Então, de novo, quando a gente está tentando minimizar aí a questão dos stalls involuntários, através de vídeos como esse, o máximo, gente, no meu entender, que é possível fazer é levantar, trazer consciência para essas sutilezas, para esses perigos aí, né, de perfis diferentes de pessoas que vão ter um entendimento desse vídeo
e de eventualmente controlar giro. Tomou uma fechada, controla o giro. Esse controla o giro, mesmo usando a expressão o suficiente vai sofrer a contaminação do mão leve, que acha que foi suficiente, e do mão pesada, que acha que não foi exagerado, que aquele freio que ele deu também foi suficiente. Percebem como esse e outros temas pedem muita atenção nossa, trazendo consciência ao máximo possível quem é o ser humano que está co-criando o significado dessas palavras aí. É mão leve, é mão pesada, tem experiência, não tem, é novato, macaco velho, né? Que experiências de vida tem, tudo isso, pessoal, é que dá o recheio para esse, digamos assim, para esse esforço de tentativa nossa de estar trazendo atenção para o alminho no topo do trinômio. É um desafio difícil que a gente faz junto aí.